Olá, meus mais que vencedores em Cristo Jesus. É com esta alegria que eu desejo a paz do Senhor. Meu anjo, você está fugindo do chamado que Deus lhe deu? Às vezes você tem um chamado para servir ao Senhor, né? Só que aí você fala assim: ainda não é o momento, eu ainda não estou preparado, eu não tenho tempo. Deixa passar mais um tempo. Ano que vem eu vou. Ano que vem eu aceito ser diaconisa, obreiro. Ano que vem eu aceito. Aí chega o ano que vem e você fala: não, ainda não estou preparado. Ainda não é o momento. Só que na verdade Deus está chamando você. Deus quer você servindo Ele com muita alegria. E você está fugindo desse chamado. Meu anjo, eu vou ler um texto agora para você, que ele foi escrito por Heber Negrão. E quando eu li esse texto, Deus tocou muito no meu coração para me fazer esse vídeo, porque talvez seja você que esteja precisando ouvir esse texto para não fugir mais do chamado que Deus tem para você. Amém? Todos os profetas do Antigo Testamento tiveram um chamado claro de Deus para anunciar uma mensagem ao seu povo. Com Jonas não foi diferente. Seu chamado foi tão desafiador quanto o de Oséias, casar com uma prostituta, né? Ou de Jeremias, ser considerado traidor do próprio povo. Jonas recebeu o desafio de levar a mensagem de juízo contra a capital, o Império Assírio, a nação mais terrível e poderosa de sua época e ainda por cima inimiga do seu país. Ao olharmos o texto, com um pouco mais de atenção, vamos perceber que o chamado de Jonas dividiu-se em 3 partes. Um chamado para obedecer a Deus, um chamado para amar as pessoas e um chamado para avaliação de si próprio. Não fuja do seu chamado para com Deus. Uma característica que marca o profeta Jonas é a desobediência. Ele desobedeceu a uma ordem direta de Deus. O Senhor falou claramente a Jonas que fosse levar sua mensagem à cidade de Nínive, e ele deliberadamente não foi. Em seu desespero, Jonas considerara a onipresença de Deus, pois sua intenção era fugir da presença de Deus. É possível que isso tenha acontecido devido à crença israelita de que Deus habitava somente no templo. Desse modo, o local para onde o profeta fugiu era o extremo oposto de onde o Senhor o tinha mandado ir. Tarsis ficava no sul da Espanha, do outro lado do mar Mediterrâneo. Muitos estudiosos têm procurado descobrir o motivo de Jonas ter fugido. Alguns afirmam que foi devido à sua consciência de que Deus iria perdoar o povo. Outros acreditam que seu orgulho judeu o impediu de levar a mensagem àquele povo, pois as bênçãos do Senhor deveriam vir somente para a sua nação. O que interessa mesmo é que o profeta desobedeceu conscientemente uma ordem direta dada por Deus e ainda resolveu arcar com todas as despesas por esta decisão, pois vemos que ele pagou a sua passagem no navio para Tarsis. Se considerarmos que Deus é um ser onisciente, vamos perceber que ele escolheu Jonas para esta tarefa, apesar de saber que o profeta iria fugir. Aprendemos com isso que o Senhor usa pessoas que têm vontade próprias e falhas humanas.
Nós, assim como os profetas, não somos seres autômatos, somos homens falhos. O nosso chamado para obedecer a Deus deve superar qualquer tentativa de nossa natureza humana em fugir da responsabilidade que Ele nos deu. Só assim entenderemos que Ele é um privilégio servi-lo, pois Ele quer nos usar, apesar de ser quem somos, né? Apesar de sermos tão falhos, né? Deus, Ele quer nos usar. E às vezes a gente acaba fugindo dele, né? Então, meu anjo, não fuja do seu chamado para com as pessoas. Se olharmos atentamente o relato do livro, vamos observar que o único momento mencionado em que Jonas se alegrou foi quando nasceu sobre ele uma planta que o refrescou do calor intenso. O livro, meu anjo, tá? O nome do livro é Paralelo 10, tá? Depois, se você quiser ter uma leitura mais profunda, esse é o livro. Isso era uma alegria egoísta, pois resultava em seu próprio conforto. O profeta tinha se alegrado sobremaneira com uma planta que Deus havia feito nascer sobre ele. Esta planta morreu logo no dia seguinte, e isso trouxe grande ira sobre o profeta, que pediu a Deus sua morte. Perceba que Jonas estava mais preocupado e tinha se alegrado mais com a planta que ele não teve o trabalho de cultivar, podar, regar e que nasceu sobre ele somente devido à graça de Deus. Ele não foi capaz de se alegrar pelo arrependimento de um povo pagão a quem Deus muito amava. Soraya Cavalcante diz no livro Mergulho de Ser que Jonas amava mais as coisas do que as pessoas. Coisificava pessoas e personalizava coisas. A planta que nasceu sobre ele era mais importante do que milhares de pessoas que iriam morrer por causa da ira de Deus. Tudo isso demonstra que o profeta não tinha o Senhor como foco de sua vida. Se sua paixão fosse a glória de Deus, ele teria se alegrado, porque mais uma nação na terra iria render louvores ao nome do Senhor. Ao invés disso, ele estava olhando para si mesmo e reclamado que o único objeto que lhe proporcionou alegria no momento havia secado. Isso nos leva a perguntar como tem sido a nossa relação com as outras pessoas. Que nível de importância temos dadas às bênçãos materiais que temos recebido de Deus? Será que estas coisas têm assumido importância tal em nossa vida que nos esquecemos de levantar os olhos para o nosso próximo? Será que, como Jonas, temos coisificado pessoas e personalizado coisas? Não fuja do seu chamado para consigo mesmo. Jonas é um dos primeiros personagens bíblicos que escolhemos quando queremos dar um exemplo ruim a ser seguido. Isso nos leva ao perigo de desconsiderarmos algumas qualidades que podemos encontrar no profeta. Não quero que esse ponto justificar as atitudes erradas do profeta, mas mostrar que também podemos tirar lições positivas para as nossas vidas, né? Porque a gente às vezes aprende com os erros. A gente aprende com os nossos erros e também com os erros das pessoas. Pela narrativa detalhada, fica claro que o autor do livro é um próprio profeta Jonas. Veja como, ao longo da história, ele descreveu e narrou todas as suas falhas e os seus defeitos sem encobrir nada. Ele sabia que este era um ensinamento que deveria ficar para a posteridade e, no entanto, não contou a história de maneira que o exaltasse. Isso demonstra sua honestidade no relato. No diálogo que Jonas tem com o Senhor, ele expressa toda a sua raiva e seu descontentamento diante de Deus sem medo algum. Ele se revelou por inteiro ao Senhor, mostrando que ele estava indignado e deixou claro que o objeto de sua indignação era a bondade e misericórdia do Senhor. Ele não teve medo de se mostrar descontente contra Deus.
Isso demonstra sua total transparência diante daquele que sonda mente e corações. No barco, quando os marinheiros questionaram sobre sua identidade, apesar de seu mau testemunho, ele não negou que era servo de Deus dos céus e do mar. Ele teve coragem para admitir que era sua culpa toda aquela tempestade e mais coragem ainda para sustenciar sua morte para que os marinheiros pudessem se salvar daquela situação. Jonas nos ensina a sermos sinceros conosco mesmo. Muitas vezes procuramos razões para justificarmos atitudes erradas que tomamos. O pior é quando isso acontece em oração, diante do Deus onisciente, diante de quem podemos expor sem medo e vergonha. Conclusão. O arrependimento do profeta em situação de calamidade o fez renovar seus votos diante de Deus, levá-lo e louvá-lo por sua infinita bondade e supremacia em relação aos outros deuses, e faz com que ele ofereça sacrifício ao Deus único e verdadeiro. Assim que ele é jogado na praia, ele põe em prática o resultado deste arrependimento e se dispõe novamente, mas dessa vez para cumprir a vontade do Senhor. Assim como Jonas, nós devemos entender o chamado do Senhor para as nossas vidas, sem negligenciar aqueles que nos cercam e tendo uma visão correta e humilde de quem somos diante de Deus. Tá bom, meu anjo? Espero que esse texto tenha ajudado você e que você não adie mais, tá? O chamado que Deus tem para sua vida, tá bom? Um beijo no seu coração, fica com Deus, fica na paz do Senhor. Se você já faz parte da nossa família, meu muito obrigada. Se você ainda não faz, por favor, clique aqui, inscreva-se, venha fazer parte da nossa família, se alegrando com Leane Oliveira. Deus te ama muito, nunca esqueça disso. Amém.